Olá, queridos alunos. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, agora com a aula de número 6. E nesta aula vamos tratar de trabalhos acadêmicos, iniciar, essa unidade. E hoje, especialmente, 3 tipos de trabalhos acadêmicos: fichamento, resumo e resenha. Vamos falar do fichamento. O que é um fichamento? É a extração de fragmentos de um texto, pode ser uma obra, pode ser o capítulo de uma obra, pode ser um artigo, enfim, Mas a extração de fragmentos de um texto considerado relevantes. Esses fragmentos, eles devem ser não muito extensos e, em geral, você extrai esses fragmentos a partir de citações diretas e citações indiretas. Aqui ao lado nós temos um exemplo de citação direta e de citação indireta. E também deixamos aí um pequeno exemplo de fichamento. Tá? O fichamento ele serve principalmente para que você possa fazer uma leitura sistematizada do texto, para que você possa utilizar também como citações em trabalhos como, por exemplo, artigos científicos e monografias, que nós veremos mais adiante em outras aulas, de modo que ele é extremamente útil para o estudo pessoal. Tá? O resumo, ele já é a extração das principais ideias de um autor, também podendo ser de uma obra, de um capítulo ou de um artigo. Veja só, ao extrair as principais ideias de um autor, é necessário ser fiel a essas ideias. Deve-se evitar opiniões pessoais, tá? Então você extrai essas principais ideias do autor. Também estamos aqui disponibilizando um exemplo do que seria o resumo. Falando ainda sobre o resumo, ele não é a diminuição de palavras de um parágrafo. Não é você diminuir palavras, mas sim você identificar as principais ideias do autor. Isso é muito importante. Tá? E por fim, a resenha. Nós vamos falar da resenha considerando uma estrutura que podemos dizer que é padrão. Tá? Que essa estrutura ela é composta de 4 partes. A primeira parte, a referência bibliográfica, ou seja, o autor, o título da obra, o ano de publicação, a editora, a cidade onde publicou, enfim, a referência bibliográfica. Em seguida, algumas informações acadêmicas sobre o autor, onde ele se formou, sobre o que ele pesquisa, as obras ou artigos publicados, as suas contribuições para a área, enfim. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto da estrutura é sobre a síntese, é uma síntese daquilo que o autor escreveu na obra específica que é alvo da resenha. Então, são as principais ideias também extraídas dessa obra. E, por fim, um comentário crítico. Mas esse comentário crítico não é sobre a pessoa do autor, mas sobre as ideias do autor, os argumentos do autor. Então, você pode concordar ou não. E você vai colocar, então, nesse quarto ponto da estrutura da resenha, esse comentário crítico. Então veja, a resenha ela é composta por 4 partes: referência bibliográfica, informações acadêmicas sobre o autor, síntese da obra resenhada e comentários
críticos, né? Também estamos deixando aqui, para que vocês possam visualizar, um pequeno exemplo de resenha nessa estrutura que chamamos de padrão. Para fechar a aula de hoje, cabe destacar o seguinte: tanto no fichamento, quanto no resumo, quanto na resenha, são trabalhos acadêmicos solicitados por professores em disciplinas, em determinadas disciplinas, não é? Então, é sempre bom, quando o professor solicitar, você perguntar qual é a estrutura que está sendo solicitada, que tipo de fichamento está sendo solicitado, porque há alguns tipos de fichamento, não é? E até a resenha também há outras estruturas de resenha. Então sempre é bom você perguntar do professor como é que ele está solicitando, que estrutura considerar, para que você então possa entregar o seu trabalho. Tá certo, turma? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.